Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de Esdras. E hoje vamos ler o capítulo 5. E como sempre fazemos, pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos avançando nela até chegar ao capítulo 5, que fala sobre a retomada da reconstrução do templo. Diz assim a palavra de Deus. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Naquela época, Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram perguntar a eles: quem os autorizou a construir este templo e estes muros? E como se chamam os homens que estão construindo esse edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Temos aqui uma cópia da carta que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os funcionários do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e colocando vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e está tendo rápido progresso. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros. Também perguntamos os nomes dos líderes deles, para que registrássemos para a tua informação. Esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos reconstruindo o templo construído há muitos anos, templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel. Mas, visto que os nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do babilônio Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levara para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, ao qual tinha nomeado governador. E lhe disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém, e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia, ela tem estado em construção, mas ainda não foi concluída. Agora, se for do agrado do rei que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus de Jerusalém, e que o rei nos envie sua decisão sobre o assunto. Resumindo, pessoal, o capítulo 5 de Esdras fala sobre a retomada da reconstrução do templo em Jerusalém sob a inspiração dos profetas Ageu e Zacarias. Os profetas incentivaram Zorobabel e Jesua, líderes dos judeus, a recomeçarem a obra, e os judeus obedeceram, reiniciando a construção com entusiasmo e determinação. Enquanto a obra progredia, Tatenai, o governador da região a oeste do Eufrates, e seus companheiros questionaram os judeus sobre quem havia dado a autorização para reconstruir o templo. Eles pediram os nomes dos responsáveis pela obra para reportar ao rei Dario. No entanto, a mão de Deus estava sobre os anciãos dos judeus, e eles não foram obrigados a parar a construção enquanto a questão era resolvida. Tatenai então escreveu uma carta ao rei Dario, relatando a situação e solicitando que verificasse nos registros reais se realmente Ciro, o antigo rei da Pérsia, havia emitido um decreto autorizando a reconstrução do templo. Ele explicou que os judeus afirmavam estar reconstruindo o templo por ordem do rei Ciro e que por isso pediam a confirmação dessa informação. A carta foi enviada ao rei Dario e o pedido era para que ele fizesse uma busca nos arquivos reais para verificar a veracidade das alegações dos judeus. A continuidade da obra dependia dessa investigação, mas os judeus permaneceram confiantes e dedicados ao trabalho, crendo na promessa e na proteção de Deus. Concluindo, pessoal, lembre-se, é muito importante obedecer à palavra de Deus e perseverar, mesmo diante da oposição e questionamentos. A fé e a confiança em Deus nos ajudam a seguir adiante, sabendo que Ele está no controle e proverá o necessário para a realização de todos os seus propósitos. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Concluímos a leitura de mais um capítulo do livro de Esdras, ok? Espero que possamos estar juntos amanhã para lermos um outro capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.